Pessoal, hoje é dia 1º e no terceiro exercício de concentração o Grabovoi fala pra gente concentrar em todos os objetos do mundo. E ele vai falando ao longo do mês como esses objetos tem alma, né? Ele fala isso hoje, tem alma, tem informação, eles estão vivos e como que a gente pode ter um contato saudável com eles. E eu estava aqui pensando, não sei por que eu cheguei nesse pensamento, dos psiquiatras que eu tive que... quando eu estava de licença médica no tribunal, eu fui obrigada por eles, eu era obrigada a um monte de coisa, e eles não eram obrigados a nada, eles eram os tais, e eu tinha que me submeter a muitas coisas, e uma delas era ter atendimento psiquiátrico. Então eu fui em vários, e tive experiências horríveis com todos eles. No começo, que eu queria ser muito coerente, eu cheguei até a tomar os medicamentos, mas aí depois eu pensei, não, isso não. Eu posso ir, mostrar que eu estou indo, ter o atestado que eu estou indo, mas os remédios eu parei de tomar. E um deles me assediou sexualmente, mas me deu o tal atestado e eu fui embora. E era assim, era alguém que foi indicado por um colega meu lá do tribunal, e era, acho que Pouso Alegre. Eu sei que eu ficava 6 horas no ônibus, chegava lá nessa cidade, era atendida por essa pessoa e voltava mais 6 horas no ônibus para voltar para casa. E eu ainda fui de novo nessa pessoa, porque eu estava tão fragilizada que eu tinha medo de procurar médico. Eu fui ela dormiu o tempo todo e depois ela me cobrou muito caro e falou assim, vamos ver como é que a gente faz para você voltar a trabalhar. Como se eu tivesse... minha questão não era voltar a trabalhar, minha questão era minha saúde. Voltar a trabalhar era parte desse entendimento. E ela dormiu o tempo todo. Eu devia, se fosse hoje, eu cutucava e falava, acorda aí. Ou ia embora e deixar ela dormindo. E eu ainda paguei. O outro tinha medo de mim, arregalava os olhos, tinha muito medo de mim. O primeiro. Esse eu tinha medo dele, porque eu tinha medo dele me internar. E o último parecia que era uma pessoa muito legal, mas ele me avacalhou muito no final. Os atestados dele eram bem ambíguos, bem sacanas. Mas tudo bem, o que eu queria comentar é que essa pessoa que me assediou sexualmente, e eu voltei, eu saí de lá destruída. E peguei o ônibus, né? Fiquei 6 horas no ônibus e tive uma crise de pânico. Uma crise horrível. E nesse momento, um amigo meu me ligou e perguntou, onde é que você está? Eu falei, eu estou no ônibus voltando para Belo Horizonte. Pela minha voz, ele falou, vou te buscar na rodoviária. Então, o que eu tô contando essa história, porque é engraçado. É muito estranho esses ensinamentos do Grabovoi, porque a gente tira o poder de onde ele não está. Por exemplo, o poder do médico de curar. O poder do médico... O médico, nesse caso, ele me deixou num estado lastimável. Por sorte, o universo me protegeu e colocou esse amigo para me levar para casa. Eu estava dentro do ônibus, depois eu não sei como eu ia chegar em casa. Eu estava completamente desnorteada. E ele me levou e cuidou de mim. E a gente põe, muitas vezes, muita confiança nesses médicos ou nessas profissões e não vê que os objetos, é muito doido isso, os objetos curam a gente, a árvore cura, a folha cura e o médico pode trazer doença. Pode curar também. O Grabovoi trabalha muito com médicos, mas com médicos conscientes. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é o entendimento desse médico do mundo. Porque se for um entendimento de que eu quero grana, eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu sou, que eu posso, ele não vai ver
a gente como seres humanos precisando de apoio. Ele vai ver a gente como um ser frágil que ele pode explorar, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem o direito. Foi muito o que aconteceu comigo no tribunal. Médicos totalmente irresponsáveis, usando e abusando dos direitos lá, das leis, e abusando completamente de tudo. Isso não só comigo, né? Com muitas pessoas. E então eu falava muito nessa época. Eu preciso ter muita saúde, é preciso muita saúde para ficar doente. Porque para você passar por tanta situação de abuso e de poder e de humilhação e de descaso, com nome de saúde, com nome de cuidado. Olha como muda tudo, né? Como a gente espera e quantas pessoas são maltratadas com médicos. Muitas. Eu tenho muitas histórias, são poucas não. Então é isso, a gente começa a conectar com o verdadeiro, com a informação verdadeira, com a informação que nos apoia. E sim, a gente se sente muito seguro. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.